turma! Oi, turma! Acabou o primeiro jogo da semifinal, das oitavas de finais da Copa do Brasil. O Corinthians sai na frente num jogo bem polêmico, tá certo? Mas eu gostei do jogo. Um jogo polêmico e o Corinthians vence o primeiro jogo 1-0 pra cima do Palmeiras, mas não tem nada decidido. Acho que tem nada decidido. O Corinthians agora tem uma vantagem, que é a vantagem do empate. O Corinthians vence o primeiro jogo com gol de Memphis Depay. Tá certo? 1-0 o Corinthians. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Deixe seu gostosinho, que é muito importante pro crescimento do canal. Tá com o dedão no like, deixe seu gostosinho aí, que é muito importante pro crescimento do canal, tá certo? Gol Case. Vou deixar o link da Gol Case. Pra você que tá afim de ter uma garrafa, um copo térmico, garrafa térmico na Gol Case. Vou deixar o link da Gol Case no site, na descrição do vídeo. Cupom de desconto do Louco São Paulino, 5% em qualquer produto da Gol Case, tá certo, mano? Dia dos Pais vai chegar aí agora. Esse mês agora que vai entrar, amanhã, né, já tem mês de agosto. Hoje já, pra você comprar o seu presente do Dia dos Pais na Gol Case com o cupom de desconto Louco São Paulino. Tá certo, mano? Corinthians venceu o Palmeiras 1-0, o primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Sem dúvida o jogo mais esperado dessa fase de mata-mata da Copa do Brasil, tá certo? Gol de Memphis Depay, o primeiro gol dele no reato que eu vou soltar, eu falei, tá com cara que ele vai fazer gol hoje. Primeiro gol dele em clássico depois de um ano. O Corinthians, então, com o gol de Memphis Depay, vence o Palmeiras 1-0. Esse ano o Palmeiras não venceu o Corinthians ainda não, hein, mano? Foi 2 vitórias do Corinthians e 2 empates, e um empate. No Paulistão teve empate no primeiro turno. Aí o segundo jogo da final foi 2 vitórias do Corinthians e 2 empates, né? Que o primeiro jogo da final foi 1-0 Corinthians. O segundo jogo foi 0-0, empate no Paulistão. E agora, a vitória do Corinthians aí. E o Corinthians... E eu vou falar pra você, cara. O primeiro tempo, eu achei o Corinthians começou melhor o jogo. Me parece que tá parecendo Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras tá achando que é um jogo normal, irmão. Igual a final do Campeonato Paulista. Aí é clássico, é decisão. E o palmeirense não tá entrando com aquele espírito mesmo de mata-mata, de final, de decisão, irmão. E o Corinthians tá entrando contra o Palmeiras assim. O Corinthians tá entrando com uma guerra. É igual o São Paulo tá entrando contra o Corinthians. O Corinthians, quando pega o São Paulo, ele acha que é jogo normal. E o São Paulo, quando vai pegar o Corinthians, ele vai pra uma guerra. E por isso que o São Paulo tá ganhando do Corinthians sempre. O São Paulo tá tendo mais vontade de ganhar do Corinthians. E a mesma coisa Corinthians e Palmeiras. O Corinthians tá tendo mais vontade, tá entrando com mais vontade pra ganhar do Palmeiras. E o Palmeiras, quando tá pegando o Corinthians, tá fazendo a mesma... Tá entrando normal. A final do Paulistão foi isso e hoje de novo. O time do Palmeiras, pra mim, é melhor, é mais bem treinado. O time do Palmeiras, na hora que o Corinthians faz o gol, o Palmeiras tava até melhor no jogo. Só que o Corinthians tá sobrando na vontade. O Corinthians sabe que o time do Palmeiras é melhor. Tá no momento melhor. O Corinthians vive uma crise interna no clube, institucional. O que o Corinthians tem que fazer? Tem que ganhar na força, na dedicação, na vontade. E é isso que o Corinthians está se dando bem contra o Palmeiras esse ano. Foi assim na final do Paulistão e foi, por enquanto, nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. O Palmeiras pode reverter a situação. E hoje, de novo, mano, no começo do jogo, o Corinthians começa melhor, tem um pênalti, que daí foi pênalti, o cara machucou até, rasgou o meião do Depay. Aí o Everton cata o pênalti. Na hora que o Everton cata o pênalti, cara, tá aí, ó. Na hora que o Everton cata o pênalti, era a hora do Palmeiras levantar no jogo. É na hora do... Até mordi a língua. Dava na hora do Palmeiras se crescer no jogo. Dava na hora do Palmeiras mostrar que tava no jogo. Na hora que o Everton cata o pênalti, o Palmeiras tá no jogo. É agora. É a hora do Palmeiras se sobressair sobre o Corinthians. Sendo que o Palmeiras é time até melhor que o Corinthians. Mas não. O Corinthians continuou melhor que o Palmeiras. O Corinthians continuou com a bola, continuou melhor que o Palmeiras. Teve chance depois, uma com o Yuri Alberto. O Corinthians continuou melhor que o Palmeiras depois do pênalti. E era a chance do Palmeiras acordar e ir pra cima. É um gol ali, mano. O Corinthians não fazer um gol ali, foi um gol, praticamente um gol pro Palmeiras ali. Era a hora do Palmeiras ir pra cima do Corinthians e tentar fazer o gol. Teve até chance com o Vitor Roque e tudo mais. Aí, depois dos 35 minutos do segundo tempo, o Palmeiras melhorou. Aí o Palmeiras termina o primeiro tempo melhor. O André Ramalho tira uma bola na linha, o Palmeiras termina o primeiro tempo melhor.
Mas o Palmeiras teve a chance de ir pra cima do Corinthians na hora do pênalti. Que daí o time tá todo ligado, dá um ânimo novo. E o Corinthians dá uma baqueada. Você vê que a arena fica um pouco calada. Era a hora do Palmeiras ir pra cima do Corinthians e tentar fazer um gol ali. Mas não, deixou o Corinthians continuar em cima. Aí depois dos 35 minutos, o Palmeiras melhora no jogo no primeiro tempo e aí vai pra cima e quase faz o gol. Teve chance com o Vitor Roque, teve uma chance com o Giai, que o André Ramalho tirou na linha. E aí o Palmeiras termina o primeiro tempo melhor. Aí começa o segundo tempo, o Palmeiras tá melhor. Pra mim o segundo tempo foi bem melhor do Palmeiras. O Palmeiras tava comandando o segundo tempo, cara. O Corinthians não tava tendo chance, não tava tendo muita chance. E aí, numa bola lá, o Mateuzinho conseguiu achar o Depay e fazer o gol. O Depay que não estava bem na partida, na minha opinião. O Depay não estava fazendo um bom jogo. Nem o Yuri Alberto. Achei que o trio de destaque do Corinthians, achei que não estava fazendo um bom jogo. O melhor foi o Garro, que para mim é o melhor. O Yuri Alberto estava voltando de lesão e ele errou o pênalti. O Depay para mim não estava fazendo um bom jogo. Só que o Depay é craque. E ele decidiu, o Mateuzinho achou ele, fez o gol e o Corinthians fez 1-0. Até então que o Palmeiras acho que estava até melhor na hora do gol do Corinthians. O Palmeiras estava melhor na partida. Aí logo em seguida tem o lance polêmico. O Palmeiras faz o gol, mas dá um impedimento. Aquele impedimento... Mano, eu sou da seguinte opinião, velho. Impedimento tem que ser 1 metro acima. Tem que estar um corpo para dar impedimento. Mas deu impedimento. O ombro do jogador do Palmeiras me parece que estava... 1 centímetro na frente, deu impedimento. Sorte do Corinthians, azar do Palmeiras. Os palmeirenses estão tudo reclamando. Vai ficar puto mesmo, né? Já deram risada, já deram muita risada de lance a favor do Palmeiras. Se o corintiano tá dando risada, semana que vem pode ser o contrário, tá certo? Eu ficaria puto se marcasse um impedimento desse para o São Paulo, tá certo, mano? Eu ia ficar puto. E aí, mano, aí na hora, depois desse impedimento, o Palmeiras dá uma baqueada e o Corinthians desperdiçou uns 3 contra-ataques. Uns 3. O Corinthians poderia ter matado a classificação. O Corinthians desperdiça uns 3 contra-ataques que o Palmeiras liberou pra ele. Mas aí continua, o Corinthians vence o primeiro jogo 1-0. Pra mim não tá definido. O Corinthians agora tem a vantagem do empate. Tá certo? Acho o time do Palmeiras um time mais bem treinado que o time do Corinthians. Isso pra mim é nítido. Mas o time do Corinthians me parece que tem um cara que desequilibra. E o Palmeiras não tem nenhum cara que tá desequilibrando. O cara que pode desequilibrar no Palmeiras é o Vitor Roque, que até jogou bem. Um cara que poderia desequilibrar no Palmeiras é o Paulinho, que não vai jogar, não joga só. E o Veiga, né, mano? O Veiga era tipo num jogo desse que ele poderia decidir. Será que talvez poderia, né? O Abel Ferreira poderia conversar com o Veiga pro segundo jogo e o Veiga, já pensou? Pode ser a redenção do Veiga no segundo jogo. Mas não tá nada definido, cara. Mas eu gostei do jogo, velho. Eu achei que ia ser um jogo bem... Eu achei que esse jogo foi melhor que o jogo o segundo jogo da final do Paulistão, que não teve jogo praticamente. O segundo jogo da final do Paulistão, tirando o pênalti que o Palmeiras errou, não teve. Esse jogo teve. Eu achei que teve jogo... Teve o pênalti que o Alberto perdeu. O Palmeiras teve chance também pra fazer gol. Foi um jogo mais aberto, eu achei, tá certo, mano? Foi um jogo mais aberto. O Palmeiras logo em seguida chega a empatar o jogo, mas o juiz anulou. Mas o jogo não tá nada definido. O clima bem hostil, né, mano? A torcida do Palmeiras vai ter que fazer um clima e o time do Palmeiras vai ter que jogar como se fosse uma guerra contra o Corinthians, cara. O que tá parecendo é que o Corinthians, quando tá pegando o Palmeiras, ele tá entrando como se fosse uma guerra pra jogar. E o Palmeiras tá entrando como se fosse um outro jogo normal, qualquer jogo. E não é, mano. É um clássico. É igual São Paulo e Corinthians. O corintiano tá reclamando. Tô vendo aí agora, os corintianos tá reclamando. Por que não entra assim contra o São Paulo também? E o Palmeiras contra o São Paulo tá entrando pra ganhar mesmo, como se fosse uma guerra. E o São Paulo não. Tá gozado isso, mano. Percebeu? Quando tá jogando São Paulo e Palmeiras, o São Paulo tá entrando, parece que o São Paulo entra com medo do Palmeiras. E o Palmeiras entra pra amassar o São Paulo. Tá sendo assim os últimos jogos. Corinthians e São Paulo, o São Paulo entra pra arregaçar o Corinthians entra como se fosse um jogo normal. E Corinthians e Palmeiras, o Corinthians entra pra massacrar o Palmeiras. E o Palmeiras entra como se fosse um jogo normal. Tá sendo assim os clássicos, velho. Repara pra você ver. É, mano, tá sendo assim. Estranho, gozado, né? Mas é isso. Mas assim, eu gostei do jogo. Achei que talvez o empate, a vitória do Corinthians, tá? Porque o Corinthians, a chance que ele teve, ele fez o gol. Poderia ter sido pior pro Palmeiras se o Yuri Alberto faz o gol.
né? E 2 a 0, eu acho que se o Corinthians faz 2 a 0, ele matava a classificação, mas tá em aberto. O time do Palmeiras é o melhor time. Eu acho que o Corinthians vai ter que sair pro jogo lá. Se o Corinthians ficar atrás, o Palmeiras, eu acho que o Abel Ferreira, ainda mais por causa desse gol anulado do Palmeiras e impedimento, o Abel vai pilhar os jogadores do Palmeiras. O Abel vai pilhar os caras. E tá tudo em aberto. E é bom o Corinthians tomar cuidado com a arbitragem, que pode ter uma reviravolta aí. Tá certo? Mas um bom jogo. Memphis Depay decidiu, faz o primeiro gol em clássico. Eu gostei muito do time do Corinthians, do Ranieri. Achei que o Carrinho caiu muita qualidade. O Ranieri foi muito bem. Mateuzinho também foi bem no jogo. Do Palmeiras, eu gostei muito do Palmeiras, o zagueiro que o Palmeiras, o Fux estava jogando bem. Na hora que entrou o Mikael, ele parece que ele falha. O Maurício do Palmeiras foi bem. O Vitor Roque, pra mim, fez um bom jogo. O Vitor Roque tem melhorado no Palmeiras. Mas não tá nada definido não, mano. Não tem nada definido. O Corinthians ganhou o jogo porque teve mais vontade. Essa é a realidade. É nítido que o Corinthians e a Arena pulsando e o Corinthians... E acho que quem passar desse mata-mata ganha muita moral até pra chegar na final da Copa do Brasil. Me parece muito com a Copa do Brasil do São Paulo de 2023, cara. Me parece muito. Que quando o São Paulo elimina o Palmeiras lá nas quartas de finais, o São Paulo ganha muita moral para ir para a final e ser campeão. Vai, elimina o Corinthians, depois vai e ganha o Flamengo. Acho que quem passar, tanto Corinthians ou Palmeiras, quem passar ganha muita moral para ir até numa final de Copa do Brasil, tá certo? Se o Palmeiras passar, ele ganha muita moral que ele vai virar um jogo. Se o Corinthians passar do Palmeiras, ele tira um time melhor que ele e ele tira um time que está com a situação bem mais favorável que a dele. O Corinthians está sem presidente, crise interna, atraso de salário e tudo mais. E todo mundo dava como o Palmeiras, não favorito, mas um time melhor que o Corinthians, né? Então, acho que essa Copa do Brasil me parece muito com a Copa do Brasil do São Paulo de 2023. Quem passar nesse confronto ganha muita força para ir até numa final de Copa do Brasil. Ser campeão, não sei, mas que ganha muita moral para ir para uma possível final de Copa do Brasil. Mas não tem nada aberto, tem nada aberto. O clássico está indefinido e o Corinthians agora tem a vantagem do empate. Acho que o Palmeiras no segundo jogo, acho que o Abel Ferreira vai pilhar os caras, o Dorival vai ter que... Acho que se o Corinthians não sair pro jogo no segundo jogo, pode... 1 a 0 é um resultado bem possível pro Palmeiras virar, cara. E o Palmeiras não venceu o Corinthians ainda esse ano, né? E acho que numa eliminação do Palmeiras é muito pior. Uma crise é muito pior. Eliminação do Corinthians, a única coisa que pode acontecer no máximo é o Dorival ser mandado embora. A eliminação no Palmeiras eu acho que é crise braba. Acho que crise mais braba se caso o Corinthians, principalmente se o Corinthians eliminar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. O segundo mata-mata que o Corinthians ganha do Palmeiras, vai dar uma crise no Palmeiras e Abel Ferreira será questionado. Mas ainda o Abel tem a chance ainda de reverter essa situação, tá certo? Mas foi um bom jogo, eu gostei do derby. Valeu!